noite a todos. É mesmo um gosto estar de novo convosco. Na última vez que estive aqui estamos a dar música. Hoje vamos arranjar um talento novo. O trabalho que nós trouxemos hoje está um bocadinho relacionado com a época que nós estamos a passar, de relações com problemas dos combustíveis, com os cabazes de alimento, dinheiro. E nós hoje vamos falar de dinheiro. Por isso nós trouxemos os talentos para tentarmos entender o que é isto e ver um bocadinho de uma forma diferente aquilo que nós estamos habituados a analisar os talentos da palavra. Toda a gente conhece a história dos talentos, da parábola dos talentos. Há alguém que não sabe, senão eu conto rapidamente. Porque senão eu vou contar uma outra versão diferente dos talentos, da história, é a mesma história. Então vamos lá. Então, primeiro, quanto vale um talento? Não é? Nós não temos uma noção, é 5, é 3, é 2, é 1, quanto é que ele vale? Na realidade, qual é o valor de um talento ao tempo de Jesus? Naquela altura, era uma medida para os metais preciosos que se conheciam e naquela altura só era o ouro e a prata. Na altura de Jesus, era mais ou menos equivalente a 60 quilos. Ok. Então, nós temos uma noção que 60 quilos, se fosse a prata no valor de hoje, a prata está mais ou menos a 1.100 euros o quilo. Portanto, um talento valia pelo menos 60 mil euros. Se fosse em ouro, portanto, nós estamos a falar de uma verdadeira fortuna. Ali também está, toda a gente consegue ler, senão eu leio o que está ali, não é? No entanto, depois da altura em que a Grécia estava em grande, o talento passou para metade. E passou mais ou menos, valia entre 35 a 25 quilos. Era uma medida de peso, na mesma, para metais preciosos. E volto a lembrar, ouro e prata. Mais tarde, e nós percebemos isso quando foi pela parábola do Senhor da Vinha, em que Jesus paga um denário, não é? Diz que vai pagar um denário a cada trabalhador. Portanto, um denário é um dia de uma jornada, um pagamento de um dia, não é? E nesse caso, nós percebemos que um dia, não é? Era se fôssemos converter aos dias de hoje, seria mais ou menos 150, 200 euros por dia, na pior das hipóteses, não é? Mas Jesus ofereceu 6.000 denários, que era o que valia um talento. Melhor, Deus. Nós percebemos que quem está a oferecer 6.000 denários. Ou seja, o equivalente para um talento, e assim não precisas trabalhar mais o resto da tua vida. Ok? É isto que nós estamos a falar. De muito dinheiro. Quando alguém oferece 5 vezes, 6 vezes 5, 30, seria muito mais do que 1 euro milhões aos dias de hoje. Talvez 5 vezes 1 euro milhões, assim daqueles valores grandes. Portanto, nós estamos a falar mesmo de muito dinheiro. Por alturas do século XVI, Erasmo de Roterdão decidiu fazer um estudo desta parábola e começou a atribuir que era possível, se calhar, compreendermos que aquela parábola não se referia só a dinheiro. Eu lamento. No Espiritismo também fizemos o mesmo. No capítulo 26, no Amar a Deus e ao Irmão, também lá se refere às capacidades, às habilidades, a outro tipo de talentos que nós temos. Mas o que está escrito no Evangelho de Mateus é mesmo dinheiro. Não se fala nisso. Nós podemos extrapolar, podemos pensar de outras formas, podemos falar de, ok, é um talento que eu tenho natural e eu tenho um talento para a música, outro tem um talento para a carpintaria, outro mais tarde adquiriu um talento para trabalhar com a eletricidade e quando nós voltamos a nascer, esses talentos estão acumulados e são nossos, são habilidades, não é? Que nós temos e nós vamos trabalhar. Mas não é isto que fala a parábola. O que fala a parábola é mesmo desta grande quantidade de dinheiro e vamos perceber porquê. Então eu hoje vou contar a história de uma forma diferente. Toda a gente conhece o continente. Belmiro de Azevedo. Toda a gente ainda se lembra do Sr. Belmiro de Azevedo. Então vamos pensar do que o Sr. Belmiro de Azevedo, dono do continente, ainda só existia continente, teve que viajar
para um país fora, para a África, por exemplo, onde está ali a menina do nosso casal, teve que ir lá para fazer negócios e disse assim aos seus administradores: eu vou, não sei por quanto tempo, mas eu, quando voltar, eu vou entregar a uma determinada importância, a outra determinada importância e ao terceiro outra determinada importância. E eu espero que vocês trabalhem bem com esse dinheiro e que, quando eu volte, tenhamos outras oportunidades de negócio. Nem pretendemos que o dinheiro duplique, como no caso na parábola. Não. Ora, quando ele voltou, tinha constituído a horta. Porque lembrou-se de que, de facto, a horta era um complemento importante para quem compra alimentos, porque precisa de eletrodomésticos para gerir a casa. E foi assim que nasceu a horta. Outro dos administradores lembrou-se de que, para além da horta, as pessoas também procuram no supermercado outro género de situações para a questão da saúde. E nasceu o Wells. E foi assim que nasceram duas grandes empresas associadas ao mesmo grupo. O terceiro foi uma dor de cabeça. Chegou a casa, falou à mulher de que ele tinha dito que ele agora tinha que gerir arranjar um novo esquema para poder constituir a distribuição dos alimentos entre supermercados. Ele não sabia o que ia fazer. Disse à mulher: mas porquê é que ele me foi dar isto? Estava tão feliz a fazer o que eu fazia a logística, tranquilo, tenho aqui um problema, tenho aqui uma dor de cabeça. Meteu baixo, meus amigos. Meteu baixo e não quis mais trabalhar até o regresso do patrão, porque aquilo estava a ser, de facto, um problema. E a Móveis, que era a que fazia o transporte das mercadorias, ficou para outra pessoa, porque aquele não foi capaz de fazer. Esta história parece absurda, mas é verdadeira. E aconteceu mais ou menos assim. Exatamente como Deus fez com os 3 talentos. Então nós começamos a perceber de que as responsabilidades de poder gerir dinheiro, de gerir um dom imenso, uma quantidade imensa de fortuna, não está ao alcance de qualquer um. Todos nós já ouvimos histórias de muita gente que saiu no Euromilhões e que desprezou o dinheiro porque pensava que estava muito mais feliz do que quando o teve na mão. Porque todos nós não temos as mesmas capacidades. No entanto, na parábola, nós vamos perceber uma coisa, que os talentos entregues por Deus a cada um de nós não são como uma pedra preciosa. Daí que aquela história que nós temos no Evangelho e do Erasmo de Roterdão não é a mesma coisa. Porque uma pedra preciosa, nós podemos guardá-la, escondê-la, metê-la num buraco, mas o dinheiro não, até porque ele apodrece, estraga-se. Então, por isso é que a parábola insiste que é a questão do dinheiro. Então são antes como uma imensa soma de dinheiro que há de fazer render, ou como uma semente que há de semear para produzir raízes, caules, ramos, folhas, flores e frutos. Só que esta imensa soma de dinheiro, ou esta semente pequenina capaz de um tal desenvolvimento, são-nos entregues sem instruções. Tal qual quando nasce um filho não traz o livro de instruções para nós sabermos cuidarmos deles, nós vamos ter que descobrir como criar um filho, não é? Este mesmo talento que Deus entregou aos 5, aos 2 e ao 1, veio sem instruções. Porque Deus é o campeão das ofertas. Deus é o que mais dá. Dá-nos a vida. Dá-nos tudo. Está sempre a dar. Não há mais ninguém no mundo que dê tanto como Deus. Mas dá para nós descobrirmos como fazermos, como crescermos, como evoluirmos, como tirarmos proveito daquilo tudo que está ali e que de repente nos é dado nas mãos. E agora? Podemos andar para a frente, arrancar e dizer: oh caramba, tanto dinheiro, vou já fazer isto, vou já fazer aquilo, ou outro, vou já montar, vou ver o que é que o continente precisa que não tem, o que é que nós podemos vender mais, como é que nós podemos fazer crescer o grupo. Eletrodomésticos é o que a pessoa precisa mais. Isto é possível pagar as prestações, mas garantimos o cliente, não vai embora. Fica sempre dentro do supermercado. Este engenho é de quem parte logo a correr com a coisa que tem na mão. Não é para quem fica com medo. O que é que eu vou fazer com isto? Não, vou guardar, vou pensar, vou refletir. Isto foi o que fez o terceiro. É por isso que nós vamos avançando na parábola. E é assim que ela progride, mostrando que os 2 primeiros servos não perderam tempo, mas partiram logo, como diz Mateus.
não é? E obtiveram resultados fantásticos, que eles tiveram 100% de lucro, tanto um como o outro. Entregou 5, e quando o senhor veio, ele devolveu os 5 mais 5 de juros, não é? Mas o terceiro servo, ao contrário, agiu como se o talento fosse recebido, fosse uma pedra preciosa, tal e qual. Uma coisa que não tem mobilidade, uma coisa que não serve, que é preciso transformar em outra coisa para ter utilidade. Um diamante, não é? É fácil, quando há estes conflitos, nós percebemos que o ouro, que os diamantes, as pedras preciosas são ótimos, são mais fáceis de transportar do que propriamente as massas, a quantidade de dinheiro, não é? E é um bem que é depois possível deslocar em qualquer parte do mundo, não precisa de se trocar euros por dólares. E nós percebemos que quando há problemas, como estamos a ter agora de guerras, muita gente se agarra a estes pequenos bens para poder deslocar-se de um país para outro para fugir à guerra. Mas vai acontecer uma coisa. Se um diamante vale na Ucrânia, imaginemos 1 milhão de euros, quando chegar a Portugal vai estar dependente do que eu lhe oferecer. Por isso é que é um bem que pode não acrescentar lucro. Posso ter que perder muito. Embora eu saiba que vale muito, eu posso perder. Por isso é que se refere aqui a esta pedra preciosa. Porque o terceiro elemento pegou na pedra, achou que aquele talento era como se fosse uma pedra e escondeu-a dentro de um buraco. Não rendeu juros e o Deus ficou triste com aquele servo, porque pelo menos podia ter posto num banco, não é? E renderia qualquer coisa. Na terra que não é? As razões do comportamento estranho deste terceiro servo são manifestadas depois, quando este servo se explica perante o seu senhor. E que diz, no entanto, reparem uma coisa, os outros dois rapidamente voltaram na parábola à presença de Deus Pai. Este servo está descrito no Evangelho que vem muito tempo depois, é que vem o terceiro. A tal aflição como o outro do empregado do continente, da Sonai, neste caso, também era uma aflição e se meteu na baixa. Ele depois, até saber que o Belmiro estava cá, é que levou o tempo a voltar a apresentar-se perante o seu patrão e a dizer que não foi capaz de gerir as instruções que ele tinha dado, não é? Muito tempo depois. Quando nós temos um problema e nós temos medo e não somos capazes de o gerir, nós esperamos até à última, quando tem que ser. Mas não corremos logo para resolver o problema. Foi aqui que aconteceu. E ele diz, numas palavras muito infelizes, não é? Eu sei que tu és um homem duro. Deus duro. Não é? Que colhes onde não semeaste e juntas onde não espalhaste. Tive medo e escondi o teu talento na terra. Ele disse a verdade. Mas onde é que nós ouvimos alguém a dizer que também teve medo de Deus? Vocês recordam? Quem é que disse, eu tenho medo, Senhor? Tive medo escondido. Vocês já não se lembram. Mas vocês todos sabiam. Foi Adão. Quando foi descoberto o que tinha feito com a Eva, não é? Também disse a Deus, tive medo, meu Deus. E essa ação de esconder-se e essa forma de pensar de Adão é que levou este terceiro servo da parábola de Mateus a ficar tolhido pelo medo e optou por jogar pelo seguro, que se vem na realidade mostrar-se que essa segurança era falsa, não é? O medo deriva nos dois casos de uma falsa imagem de Deus, que é visto como um homem duro. Deus nunca foi duro. É a única parte nos evangelistas que falam deste Deus assim duro é este bocadinho. Porque ele é que achou que Deus era duro. Ele é que tomou essa forma de pensar. Nunca mais, em lado nenhum, se fala nisso. Assim ficamos muitas vezes paralisados, sem perceber a lógica dos dons de Deus, que antecipa sempre nós. Vejamos, quando Deus decide dar aqueles talentos àquelas pessoas, Ele sabia perfeitamente a quem estava a dar. É como quem faz um empréstimo de alguém à espera que mais tarde seja devolvido o dinheiro com incremento. Eu confio em si. Sim, senhor, eu vou adiantar este dinheiro. Crie uma empresa, crie qualquer coisa, faça algo por si e por todos aqueles que possam estar envolvidos. Ande para a frente, nós acreditamos, nós andamos, nós apoiamos, na esperança de que depois nos seja devolvido. Qualquer banco pensa assim, quando nos empresta dinheiro para comprar a casa ou para continuar o negócio.
nós acreditamos que é possível andar para a frente. Então Deus, mais de qualquer um de nós, põe-nos nas mãos, antecipadamente, na nossa vida, diz assim, tu vais conseguir fazer isto, vais andar para a frente. Não tenhas medo, sou omnipotente, sou omnipresente, mas como eu disse há pouco, eu sou o campeão das ofertas. Não há ninguém que dê tanto como Deus, não é? E Deus dá com a graça, com a alegria. E nós recebemos muitas vezes essa graça e não entendemos que era uma graça. O terceiro servo entendeu que aquilo que era um problema, que aquilo era uma chatice, um aborrecimento, que não sabia o que fazer com aquilo. Porquê? Porque simplesmente não confiou em quem teria que confiar, em Deus. E por isso, por não ter confiado, fechou-se, escondeu-se, pousou, quase que certeza que vivia dia e noite a olhar para o buraquinho a ver se estaria lá o seu talento ou não, à espera que ninguém o viesse a roubar. Nunca mais teve sossego na vida, não é? Como ao tal empregado, nunca mais teve sossego na vida até o belo dia chegar, porque estava debaixo sempre a pensar e agora. É um tormento, porque não teve a graça de confiar em quem confiou em si. Não é? É por isso que nós muitas vezes paralisamos de medo. Ficamos completamente estagnados no tempo e não conseguimos andar para a frente, não conseguimos avançar, ficamos ali frios, inertes, ciosamente guardando às vezes um tesouro que pensamos que é um tesouro e não é nada. Porque nós esquecemos de uma coisa muito importante. É que nós estamos aqui, num planeta, numa vida que nos foi dada. Nada, de facto, é nosso. Às vezes o Estado faz-nos lembrar isso. Nós compramos uma casa e ficamos todos felizes. Pagamos as contas ao banco, não devemos ninguém e dizemos, esta casa é minha. E logo a seguir, em março, o Estado diz, tens que pagar a mim. E nós lembramos, afinal, não é minha. Afinal, continua a dever a casa. Não é? Compramos um carro, todo feliz, está pago, andamos todos contentes, maravilha, esperamos que ele não se avaria. Lá está, o IUC. Afinal, eu para andar nele tenho que pagar. Afinal, também não é meu. Não é? Então, esta vida que nós temos é dada. Tudo que nós temos nas nossas mãos é dado, é colocado. Façamos sempre como fizeram os que receberam os 5 e os que receberam os 2 talentos. Vamos usá-la, vamos gastá-la até o fim, como quando fazemos com uma roupa que gostamos muito, que nós já começamos a ver um buraco aqui, mas gostamos tanto e continuamos a vestir, até alguém dizer assim, agora já te fica mesmo mal andar com isso, porque já tem um buraco aqui e um buraco ali, não é? Mas nós andamos naquilo porque gostamos, rompemos. Então porquê? Porque achamos graça. A graça divina é a maior graça que nós podemos ter. Essa é que é a verdadeira graça. É estar no contentamento do Senhor. O que foi que Ele disse a eles? Vinde e regozijai-vos na casa de Deus Pai. Ao terceiro disse, não te escondeste e tiveste medo sem justificação nenhuma. Não havia motivo para isso e eu confiei. Então vais padecer e vais para um lugar onde vai passar a ouriço, a ranger de dentes e as aflições todas. Porque as aflições começaram logo a partir do momento em que cresceu a graça divina. A partir desse momento. Por medo. Então, sabendo bem, e isso não deixa de ser interessante, o comportamento do terceiro servo não se apresenta tão diferente como parece em relação aos 2 primeiros. Estes guardam o dinheiro no banco. O terceiro guardou-o num buraco. A diferença está apenas no rendimento. O banco, o dinheiro vence juros, no buraco não. Já sabemos que o comportamento dos 2 primeiros foi louvado e que o terceiro tentou justificar-se perante o Senhor, dizendo que sabia que ele era um homem duro e que por isso jogou pelo seguro. Este servo aparece qualificado ou desqualificado como mau e preguiçoso. Ora, no que se refere ao dizer preconceituoso deste servo, é notório que contradiz a imagem de Deus que percorre as páginas do Evangelho de Mateus e da Escritura íntegra. Não se vê por aí como Deus possa ser qualificado como um homem duro, conforme eu disse há pouco. Não há. Nunca se, em parte nenhuma,
desde o início da Bíblia até ao fim, se vem a mencionar que Deus seja um homem duro. Ou mesmo quando falam no Deus, no Senhor dos Exércitos, nunca disse que ele era um homem duro, mas sim omnipotente e omnipresente. Mas a omnipotência do Deus bíblico não anula nem dispensa a ação do homem. Antes a suscita e estimula e lhe abre as novas perspectivas. Porque nós, e isso vocês ouvem muitas vezes aqui nas palestras, nós somos co-criadores com Deus. Nós participamos na criação divina. É por isso que nós temos a obrigação de respeitar sempre o planeta onde nós estamos a passar as nossas jornadas, respeitar todos os que coabitam connosco, desde os nossos irmãos menores, como são os animais, as nossas plantas, aos nossos companheiros de jornada, porque nós somos co-participantes na ação divina. Se tivermos a graça de estarmos cá, com quantos talentos cada um, não sei, cada um fará. Mas aqueles que se acham que têm um talento, está na hora de pensar nele, não como uma pedra preciosa, mas como um talento para a vida. A quantidade não interessa, o dinheiro que nós temos está proporcional às nossas capacidades que nós temos. Mas não podemos nos prosá-lo, nem podemos fazer de conta que ele não existe. Nós precisamos dele, faz parte do nosso planeta. Há que geri-lo bem, há que dar incremento, porque por cada tostãozinho que nós conseguimos transformar numa boa ação, quando ele sobra, quando ele já não é preciso em casa, nós começamos a fazer como o óvulo da viúva. Ora bem, eu até aqui já sobrevivo e eu consigo dar mais um bocadinho. Eu agora a partir daqui até já consigo dar muito mais. Eu a partir daqui já consigo fazer uma ação maravilhosa. Eu até já consigo trazer um pacote de leite aqui para a Ana. Eu até já. Ou seja, nós começamos a perceber que de facto nós somos talentosos. Somos talentosos. E para rematar, para nos roubar muito tempo, o texto termina, não é? Esta parábola termina dizendo que afinal o Senhor da parábola, que se vê bem que é Deus, nem sequer recolheu os bens que lhe eram devidos. Ele deu, emprestou e nem quis saber de dar. Olha, dá cá os 5 e dá cá os outros 5. Não foi? Não. Foi como o Belmiro fez com as empresas associadas. Está criada a volta. Então vamos continuar. Não quero que me deem o dinheiro de volta e façam uma empresa à parte. Não, vamos mantê-la dentro do grupo da Sonai. Está criada ao Else. É útil? Está a ser útil? Está. Estamos a dar melhor qualidade de saúde ao povo português? Está. Então também não quero isso de volta. Vamos continuar. Vamos acrescentar. O que é que pode vir a seguir? Não é? O que é que nós podemos melhorar? O que é que nós temos mais para oferecer? E as empresas e os grupos empresariais crescem. É assim que as coisas nascem. Seja no nosso... Eu falei e não tenho nenhuma ação no continente. Não quero que vocês comprem aqui. Não falei por ser uma empresa portuguesa e que toda a gente, por norma, conhece e está aqui há muito tempo entre nós. Então Deus confia, não é? Na boa ação da administração da sua graça. Se Deus confia esse dinheiro todo nas mãos de cada pessoa que está a gerir o dinheiro, é porque ele tem a graça de Deus. Tem a confiança de Deus para poder andar para a frente com as coisas. Por isso manda dar o talento do terceiro cérebro a quem tem a concepção errada de Deus e não sabe o que é a graça. E por isso ele diz àquele que tem 10 lhe será acrescentado mais. Então ter é não ter. Ter e não ter. Ainda há pouco ele tinha um talento e agora não tem nada. Ainda está pior do que o que estava. E diz ao outro que tem muito e ainda se acrescenta mais. Isso parece uma contabilidade errada. Mas sempre foi assim. Nós ouvimos na voz popular, dinheiro faz dinheiro. Verdade? Eu lembro-me do Champalimau de terem feito a pergunta, dizia o que é que foi difícil para si ao longo da vida. Ele foi ter chegado ao primeiro milhão de contos. Depois de ter chegado ao primeiro milhão de contos, já tudo se tornou mais fácil. Duro foi chegar lá. Ao Salvador Caetano podem lhe perguntar o mesmo. Um homem que era mecânico na paciência. Também foi difícil. Primeiro foi difícil, foi chegar lá. E por isso muitas vezes dizem, e como é que aquele ainda vai-se dar mais? Sim. E normalmente nós dizemos por brincadeira que os ricos comem sempre graça. Não é? E é verdade.
Vocês lembram-se, por exemplo, falámos do futebol um bocadinho, Pinto da Costa, o presidente do Benfica. Se for aqui ao restaurante aqui ao lado, dificilmente vai pagar a sua refeição. Porquê? Porque o restaurante tem gosto em que eles vão lá. Mas se for eu, se me levanto isso não paga, ou vem alguém atrás de mim. Não. Mais uma vez, é quem tem mais seriedade. É quem tem mais seriedade. Então tudo se resume à atitude de receber e a graça e de deixar que a graça atue em nós. Se Deus confia em nós, com um talento que pode ser só de €1 ou de 1.000.000 de euros, se nós temos esse dinheiro na nossa disposição, vamos fazer o bem uso dele. Lembrar que o que temos foi Deus que nos proporcionou. Se eu tenho um emprego que só ganho o salário mínimo nacional, é que está de acordo com as minhas capacidades e minhas necessidades nesta prova. Mas vamos viver contentes com o que temos. Se eu ganho 10 salários mínimos nacionais, tenho outras responsabilidades, sem dúvida, perante a sociedade. Mas vamos viver contentes com o que temos e sabemos fazer bom uso dele. Lembramos sempre que o que temos foi dado por Deus. E aquilo que é dado por Deus não é para guardar e tesourar e meter num buraco e não fazer rendimento dele. Com muito ou com pouco, todos somos capazes de fazer alguma coisa com a graça divina. Sejamos gratos a Deus.